Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, o podcast que nasceu para a gente colocar tudo ali de sentimento para fora. Eu sempre faço isso através dos meus convidados. E hoje a gente vai tratar um assunto super, mega importante. Vou perguntar para você aí de casa, as dívidas têm tirado o teu sono? Que as minhas, de vez em quando, tira. O episódio de hoje é sobre como a gente pode ter uma saúde mental em meio às adversidades. E para isso a gente tem convidadas especialistas no assunto. Vamos lá. Bom, antes disso a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Então a gente tem de patrocinador Crave Rosa, .story, vocês já conhecem. Tô aqui, ó, toda atrapalhada no look. Vocês já sabem que eu sou toda colorida, né? Vocês já perceberam, vocês me assistem, vocês já sabem. Esse look tem loja tanto em São Miguel como em Suzano. Então, só chamar as meninas que tem um look melhor que o outro. Temos também, se a gente pensar no look, vamos pensar nos acessórios, ó. Hoje eu estou aqui com um brinco. Vocês também vão ganhar. Todo trabalhado aqui também na cor. E aí a gente tá falando dos brincos das Inspirações JE. No Inspirações JE a gente tem um código de desconto de 15%. E acima de R$80 a gente tem aqui o copo personalizado. Temos o estúdio Elo Pilates da Pri. A Pri vai dar um jeito na sua coluna. Procurem ela. Todos estarão na descrição do episódio. Por último, temos Tamires Feres, registro de marca. Gente, se você é empreendedor, você precisa manter o seu nome e registrar a sua marca. O que mais, Samuca? É que eu tô com patrocínio novo. Clínica Nova Odonto. Como que eu vou esquecer a clínica que eu trabalho? Realmente. Clínica Nova Odonto, gente, é uma clínica especializada. A gente tem implante, pediatria, a gente tem atendimento aí de criança a idoso e sempre um atendimento acolhedor. Ela fica localizada em Poá e também vai estar descrito aqui no episódio, certo? Então vamos falar do assunto que nos interessa. Eu tô aqui na mesa, gente, com a Priscila Passito. Seu nome é o quê? Italiano. Ah, eu imaginei. A Priscila Passito é psicóloga clínica, especialista em saúde mental e mestre em psicogerontologia. Falei certo? Certíssimo. Difícil, depois você vai explicar isso daí. E aí eu tenho aqui na mesa também a Camila, que tem um sobrenome também difícil. Bodinar. Isso. É isso? Qual que é a sua origem? Fala, amor. Alemã. Olha, gente, só estamos aqui. Peline, só coisa chique aqui hoje, hein? Ela tem 34 anos, ela é casada com o Fábio há 10 anos e é mãe do Arthur, de 4 anos. Ela estava até comentando aqui com a gente que ela ama ler livros, estar com a sua família, ama chá da tarde com as amigas. Eu fiquei na dúvida se isso é um café ou se é um chá mesmo que você gosta. Chá mesmo. É chá? É. E ela ama estudar sobre a Bíblia e falar de Deus. Ela é vendedora nata desde criança, começou a empreender vendendo trufas, né, onde ela morava. Ela é filha de uma mãe solteira que queria muito ter desde sempre uma independência financeira. Ela iniciou assim no mercado varejista muito novinha. Trabalhou por 10 anos com crédito consignado, empreendeu, mas teve uma situação que levou o seu nome a ficar negativado. E é sobre isso que ela fala hoje. Ela trabalha com o Limpa Nome, que ela vai explicar pra gente o que é. E ela vai nos explicar e falar também sobre o direito do consumidor. Então sejam muito bem-vindas, Priscila e Camila. Muito obrigada, gente, por aceitar o convite. E tenho certeza que vai ser, assim, um assunto que todo mundo precisa saber, né? Com certeza. Cá, vamos conversar, então, com você. Falando de negócios, de empreendedorismo. Por que você acha que as pessoas se enrolam tanto financeiramente? Bom, primeiramente, educação financeira. Falta, né? Falta muito. Eu acredito que muitos de nós, principalmente os brasileiros, a gente não tem uma educação financeira. Eu acho que isso tem que estar muito mais presente em escolas, em faculdades, nas casas, igreja, em todo lugar. Porque a finança, ela tem que fazer parte da vida da pessoa.
né? Hoje em dia eu pego meu filho, eu ensino para ele o valor do dinheiro, né? Se ele tem, ele consegue comprar, se não, não, né? Para ele juntar cada centavo. Filho tem 4 anos, 4 né? anos, isso. Pega cofrinho, junta lá quanto que você tem, dá para comprar, não dá, porque isso falta muito em cada lar e isso mexe muito com a estrutura da família, né? A minha mãe nunca me ensinou a ter uma vida financeira regrada, então assim, desde muito nova, desde assim dos meus 18 anos, porque eu comecei a trabalhar acho que com 17 no shopping, naquela época ainda pegava menor de idade, então quando eu fiz 18, que aí você se vê ganhando razoavelmente bem, né, pra época, comecei a fazer cartões e cartões de loja, aí você empresta para amiga, empresta para parente, empresta para um monte de gente e acaba se afundando em dívida, né? Você não tem noção da responsabilidade, né? Eu não tinha noção da responsabilidade, embora eu tivesse que ajudar a minha mãe, né? Mas mesmo assim eu era muito descabeçada. Eu só pensava no hoje. Eu não pensava no meu futuro, no meu amanhã. E aí, Pri, a gente já vê um movimento que realmente depois da pandemia, né, se reforçou demais. Você vê as pessoas vivendo uma instabilidade, e essa instabilidade tanto financeira, como o Covid trouxe uma instabilidade para nós, né, sobre saúde, sobre o luto, sobre todas essas questões que são inerentes ao cotidiano. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente como o ser humano lida com a instabilidade e o quanto isso impacta ele. Primeiramente, Ju, gostaria de agradecer por esse momento. Que bate-papo gostoso, que troca super válida. Um assunto que não é falado dessa abordagem, né? Isso mesmo, um assunto super pertinente, porque estamos inseridos dentro dessa cultura de que não se fala sobre isso, não tem esse viés dessa organização, desse planejamento. Nós, da área da saúde, entendemos a pandemia como um divisor de águas, em todos os sentidos. De se apropriar muito mais sobre o assunto, né? De quanta coisa emocional explodiu, que estava debaixo do tapete. E, inclusive, o quanto de comércio, empreendedores foram à falência porque nós não tínhamos uma estrutura. Eu entendo a demanda do tempo, mas nós não tínhamos uma estrutura desse planejamento, né? Então, é muito esse aqui e agora. Isso. E até mesmo pensando, né, nessa questão comportamental, essa parte cognitiva, essa questão do comportamento impulsivo, da falta de planejamento, dessa necessidade de suprir através de coisas materiais que o dinheiro compre, que muitas vezes é algo que precisa ser cuidado de uma outra forma, de uma forma muito mais singular. Né, que é o que nós falamos dessa questão da saúde mental, que muitas vezes as pessoas utilizam isso como uma rota de fuga com os excessos. Né? E aí a gente já entra naquela coisa, né? Às vezes a pessoa fala, fazer terapia é caro, mas é caro por quê? O que você às vezes está comprando e não está investindo na sua saúde mental, né? Isso. São a inversão de valores, né? Isso mesmo, que nós estamos muito nesse palpável. E quando nós falamos da terapia, ele é um processo médio, longo prazo, mas é algo muito subjetivo. Né? Eu falo que é um investimento do autoconhecimento, um investimento de você promover a sua saúde mental, de entender o porquê gerou esse desconforto. E dentro desse processo, muitas vezes nós queremos um resultado imediato. Nós somos imediatistas. Então, esse tempo de espera é como se fosse assim, não sei se isso é muito viável. E isso com relação ao descontrole, muitas vezes a pessoa ela chega no consultório com essa queixa, né, de que ela não consegue mais se controlar e ela só se percebe quando ela já está endividada. Infelizmente, muitas vezes ela chega no consultório quando ela já está no ápice do desespero. Com a corda no pescoço, né? Com a corda no pescoço, né? Então, ela está devendo banco, que aí vem a taxa, juros, e aí aquilo vai tomando uma proporção desenfreada, que não tem como nós não sinalizarmos que a questão da situação financeira também nos adoece. Ninguém gosta de ficar sendo cobrado, de você não ter nome para comprar as coisas, de ficar sendo julgado,
né? Isso é um julgamento. Sim. Infelizmente, quando nós não cumprimos com as nossas obrigações financeiras, e é um julgamento que é negativo. Sim. Né? Uma visão errônea que as pessoas acabam fazendo de nós, decorrente de não estar cumprindo com alguns compromissos. E a gente sempre fica dependendo de alguém para alguma coisa, né? Então, você tem que ficar dando justificativa para quem você tá pedindo um cartão emprestado, né? Ah, eu me empresta, você tem limite, eu posso comprar e não sei o quê. Você sempre fica à mercê de alguém. Sim. Se você vai, talvez, contratar uma internet, ai, mãe, me empresta o seu nome, fulana, me empresta o seu nome. E querendo ou não, o nosso nome, o nosso CPF é o que é a nossa vida, é o que a gente tem de mais precioso. Então, imagina, para eu confiar em emprestar o meu CPF para você, eu tenho que confiar muito em você, muito, porque se você já destruiu a sua própria vida, como que você não vai destruir a minha também, né? O meu CPF. Isso aconteceu comigo também, porque desde os meus 19, 20 anos, eu me afundei em dívidas. E o que acontece é que eu sempre dependi de parentes para tudo, né? Para ter um cartão, eu tinha um cartão em nome de parentes e tudo mais. Então, quando eu precisava de alguma coisa, você pode, você me empresta, você tem... E é um tem... processo desgastante, né? Para ambas as partes. É humilhante, na verdade. Né? Assim, falando o português bem claro, é humilhante. Você tá se humilhando. Às vezes, eu chorava por conta disso. Né? Eu realmente falo assim, por quê? Né? E você se sente incapaz, né? Incapaz total. Tem pessoas que não conseguem entrar, ser contratada para um emprego porque tem nome sujo. Sim. Tem muita gente assim. Infelizmente, é essa perca de credibilidade. Essa perca de credibilidade, como se eu já não passo mais confiança. Sim. E isso sim pode afetar a nossa autoestima, acabar comprometendo essas questões de deixar extremamente desconfortável. Né? Que imagem que eu estou passando para o mundo, que imagem que eu estou passando para a sociedade. Ô Camila, e como você já comentou, né, das dívidas que você contraiu, que pelo que você está falando, você teve por anos, né, e arrastou por anos, né? Como que você enxergou esse cenário caótico e conseguiu mudar a sua percepção, a sua mente para sair das dívidas? Então, eu sempre, né, tive o nome sujo desde muito nova, e aí tem algo que talvez ninguém saiba, né? Mas que a gente também nasceu uma vida sabendo disso. Que, eu tenho uma dívida, depois de 5 anos a dívida caduca, né? A dívida morre, e aí você vai ter o seu nome restaurado novamente, vai conseguir fazer e tudo mais. Isso é muito mentira. Por quê? Porque o Serasa, ele retira a sua dívida da dívida ativa. Então, pode ser que não apareça para outras pessoas, mas internamente dentro do Serasa, a sua dívida continua. Então, você continua com aquela manchinha lá dentro do Serasa. Consequentemente, o Serasa sempre vai dizer para as pessoas que você é uma má pagadora. Com o quê? Com o score. Hoje em dia, o Serasa, ele analisa a sua vida através do score. Então, se o seu score tá baixo, ele tá dizendo para todo mundo que você é uma má pagadora. Se o seu score tá alto, ele tá dizendo para todo mundo que você tem condições de comprar o mundo. Então, é assim que funciona. Então, eu estava com o nome restrito por muito tempo. Depois de 5 anos, algumas dívidas realmente saíram de dívidas ativas. Né? Eu consegui me reerguer, mas aí eu entrei em sociedade. Depois dessa sociedade, que acabou não dando certo, trabalhando com isso, eu realmente me afundei de vez. Porque daí eu tive que entregar meu carro para pagar dívida, fechar meu escritório. Eu tinha mais de 15 funcionárias. Então, eu realmente me vi no fundo do poço, de verdade. Com muitas dívidas, eu não tinha, assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Um filho pequeno.
E eu tava muito desesperada. E foi bem nessa época que eu saí do emprego e eu não conseguia... Eu saí do meu escritório e não conseguia emprego em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Simplesmente as portas se fecharam. Então, assim, eu tava literalmente... precisando muito de uma ajuda. Eu me vi realmente no fundo do poço. Eu acho que se no apartamento que eu morasse não tivesse grade, eu acho que eu tinha realmente me atirado, porque eu falava assim, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Sem emprego, sem salário, meu marido foi mandado embora, sem carro, sem... minhas tudo contas, ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. As minhas contas foram bloqueadas pela justiça. Eu tava vivendo um cenário assim que aos meus olhos não tinha fim. Não tinha fim. Foi quando o meu marido, ele conheceu uma pessoa que trabalhava com este produto, com o Limpa Nome. E aí quando você vê, eu acho que o primeiro impacto das pessoas vai limpar meu nome, é fraude. É mentira, é jeitinho brasileiro, é esquema. A gente sempre ouve porque isso soa realmente negativo. Porque nós, brasileiros, estamos acostumados a, uma vez com o nome sujo, sempre com o nome sujo. Verdade. A não ser que você pague a sua dívida, você não tem direito de ter o seu nome limpo. Você olha pro total da sua dívida e pensa, é impagável. Vou ter impagável. O nome sujo pro resto da vida, Exato, né? Exato. Eu vou morrer assim, né? E eu falo para muitas pessoas que a gente perece por falta de conhecimento. Sim. Porque se nós estudássemos as nossas leis, Sim. nós saberíamos que nós realmente temos direito, que isso realmente é legal. Então, ele falou, só que ele não deu muita credibilidade pra gente. E o meu marido, ele é uma pessoa muito curiosa. Então, ele começou a estudar muito. Ele foi muito atrás, ele começou a pesquisar. E eu vivendo aquele luto, né? Enquanto eu tava vivendo aquele luto de, ó céus, ó vida, minha vida não vai pra frente, eu tô arruinada. Eu vou sempre depender da minha família pra tudo. E é um cenário que todo mundo te ajuda, mas todo mundo te julga, né? E eu falava assim, eu sou tão inteligente, mas eu tô tão incapaz. Eu tô tão... eu falei, quem eu sou? Né? Eu desacreditei de mim mesma. E ele começou a estudar, até realmente a associação que trabalha realmente ajudando o consumidor chegou até nós. Ela chegou até ele e nós começamos a entender o que era o Limpa Nome. Nós vimos que realmente é algo transformador. Nós vimos o quão sério, o quão rigoroso, o quão sério mesmo eles são em respeito a isso, né? A cada consumidor que chega através deles, que conta a sua história, o quanto eles ajudam, a importância que eles têm aqui na sociedade. Porque se não fosse uma associação com um porte tão grande, a gente não conseguiria lutar contra o Serasa, que é também uma empresa tão grande, né? Então, o Serasa, ele é uma empresa... que vive desse mercado, né? Ele vive desse mercado. O Serasa, ele ganha bilhões só para te negativar e para te desnegativar. Ou seja, se você pagar a sua dívida... Se você pagar a sua dívida e a empresa a qual você deve não pagar para o Serasa, para tirar o seu nome da negativação, você vai continuar com o seu nome negativo. Mesmo com a sua dívida quitada. Isso acontece muito. Tem muitos relatos que a gente recebe referente a isso. Então, né? Aí foi o seu pontapé inicial. Pontapé inicial. Depois que ele conheceu, que nós fomos a fundo, realmente entendemos esse processo. Ele fez o dele primeiro, porque nós juntamos o dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Ele trabalhava fazendo evento na época. Eu desacreditei dele. Eu desacreditei. Ele... a gente juntou o dinheiro e falou assim, eu vou fazer. Eu falei, meu Deus, ele vai gastar esse valor à toa. Eu tava super desacreditada. Sim. Ele pagou realmente
O nome dele, quando o rapaz falou, tá limpo, era no dia do meu aniversário, nós estávamos no shopping, e aí ele falou assim, qual é a loja de varejo que tem? Aí eu, sei lá, Renner, Riachuelo, ele falou, vamos lá agora. Nós subimos, ele foi na loja, e aí ele falou assim, eu quero fazer o cartão da loja. Eu tava, tipo, eu queria sair correndo, porque pra mim tava tão constrangedor. Sim. Eu falei, meu Deus, que vergonha você vai fazer a gente passar. Pois ele deu o documento dele, na mesma hora a moça falou assim, tá aprovado, senhor Fábio. Só pode, não sei o que, tal, específico. Eu falei, eu não acreditei. Eu falei assim, eu só queria que ele terminasse de fazer aquele cartão e a gente saísse da loja, porque eu tava extremamente envergonhada, como se eu estivesse roubando. Era basicamente isso. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que deu certo. Eu não acredito. E realmente foi algo assim que mudou as nossas vidas. Depois que a gente conheceu esse produto, mudou todas as chaves. Ô, Pri, e aí a gente tem, né, sintomas que vem acompanhando, até pelo relato dela. A gente pode ter insônia, uma tristeza, uma falta de vontade de sair da cama. Isso porque mesmo. Os problemas, eles vão sufocando, né? Isso. A pessoa se sente afogada. E aí, isso daí é muito latente no nosso país, né? Porque a dívida é uma coisa que acompanha o brasileiro. Como a psicologia pode ajudar nesse processo? Pegando como exemplo, né? E é isso mesmo. Isso nos consome. Eu falo que é como se fosse assim, corrói por dentro. Quem olha pra você tá tudo bem, a vida tá seguindo, eu tô levando o filho pra escola, tô em reuniões de família. Mas por dentro isso vai te consumindo. Você falou da grade, ainda bem que tinha grade no apartamento. Mas é isso mesmo, você não vê mais saída. E a saída falou, vou acabar com isso daqui. Porque o sofrimento é tão grande, é um desgaste tão grande, que é essa sensação de sufocamento. Nós, psicólogos, como que nós podemos colaborar? Muitas vezes, a pessoa, como ela já está endividada, ela não chega no consultório. Sim. Né? Porque ela também tem que pagar. E muitas vezes ela não tem Sim. esse recurso financeiro. E, infelizmente, o SUS, ele é escasso. Né? Então, Sim. muitas vezes ele oferece o acompanhamento em grupo. Sim. Mas você já falou, é tão difícil falar somente pro profissional, vou falar em grupo, então eu não vou. E aí você vai utilizando os recursos que você tem. Sim. Não é? Se a pessoa chega até o consultório, nós vamos trabalhar questões de ansiedade, que provavelmente essa pessoa está. Nós vamos trabalhar questões de episódio depressivo, porque ela entra numa tristeza. E até mesmo porque hoje nós abrimos as redes sociais, o pessoal tá passeando, tá viajando, tá comprando, só eu que estou aqui, dentro de casa. E assim, tudo é movido a dinheiro. Vamos fazer um almoço gostoso. Você vai no mercado, você gasta R$200 fácil. Sim, sim. Né? E aí, assim, para manter esse padrão, é um desafio. E até mesmo de como lidar com essa frustração. Que isso é algo que todos nós estamos propícios a acontecer, passar por uma questão, por uma situação financeira delicada. Sim. Como que é lidar com essa frustração? Isso é como se fosse um processo de luta. Eu tinha um padrão de vida e agora eu vou precisar reduzir. Como que eu vou conduzir isso de uma forma o quê? Mais saudável e harmoniosa. Até mesmo pensar no comportamento impulsivo, nessa rota de fuga que muitas vezes as pessoas utilizam o gastar, o consumismo, como uma forma de preencher os vazios existenciais. Sim. Então, cada caso é um caso que nós iríamos investigar e traçar um plano artesanal juntos. Sim. Porque cada pessoa lida de uma maneira diferente. Né? Mas exige muito o quê? Esse planejamento. Eu falo a questão do equilíbrio. Então, nós podemos viajar, podemos ir ao mercado, podemos fazer tudo isso. Mas nós precisamos do equilíbrio. Né? E até mesmo de ter uma cultura, que hoje a psicogerontologia estuda sobre isso, desse planejamento a longo prazo. De ter uma poupança, uma previdência. A ciência já vem apresentando que nós vamos viver muito mais. Então, ou seja, para nós chegarmos lá, na idade dos qualidade. Vovô, com qualidade, com essa estrutura. Sim. Porque muitas vezes nós temos um padrão de vida e viver só da aposentadoria não supre a minha necessidade. Sim. Quais outros recursos financeiros que eu vou ter, que isso é uma construção ao longo da vida. E por isso que a gente vê tanto aposentado trabalhando, né?
Isso mesmo. Aí as pessoas falam, para de trabalhar. Mas se a pessoa não trabalhar, ela não consegue manter o padrão de vida. Não consegue manter o padrão de vida. Até mesmo porque hoje a estrutura familiar, ela tá diferente. Sim. Hoje não é só o vovô e a vovó, é o vovô, a vovó, o neto que fica o dia inteiro, aí a filha já passa e já janta e também que fica lá. Então, tem vários gastos envolvidos dentro desse cenário. Todos, né? É a casa de todos. Já é um cenário diferente, né? De ter esse planejamento, até mesmo de instruir o filho, né? O valor no sentido de ter essa conscientização. Sim. Né? De ter essa conscientização da conquista do brinquedo, da conquista. Se nós pensarmos na nossa geração, o acesso a um iogurte, a um brinquedo, ele era super escasso. Decorrente hoje da grande demanda de qualidades, então a gente consegue ter mais acesso. Sim, com a certeza. N tipos de qualidade e de valores. Mas no sentido de trabalhar o quê? Essa conscientização. Não no sentido punitivo. Sim. Né? É que muitas vezes... a consciência de que você não precisa tomar o iogurte todos os dias, né? Então você tem que saber dividir isso para essa criança desde cedo, os valores do compartilhamento. Você tem irmãos, vamos dividir, não é o que a gente vê hoje, né? As crianças já crescem naquela, não tá se preocupando com o coleguinha, já tá só se preocupando consigo. E aí, junta essa falta de informação financeira dentro de casa, eu vejo, assim, pelas crianças que eu convivo no meu atendimento, eles não têm noção do que é não ter dinheiro. Para eles, o papai e a mamãe sempre têm dinheiro. Sim. E porque não se constrói esse valor, né? E, Camila, fala pra gente, você tem acesso nessas pessoas que procuram você, quais são os dados de endividamento hoje do brasileiro? E como que é essa pressão que a pessoa está vivendo? Então, como ela chega até você? Tá. Os dados hoje é que mais de 80% da população brasileira está com inadimplência. Nossa. É uma estatística de que uma roda, a cada 10 pessoas, 8 estão com algum apontamento em seu CPF. Né? Então, eles realmente chegam, sempre vem de uma dor. Né? Eu falo que o brasileiro que está acostumado a ter o seu nome inadimplente, ele já está acostumado. Então, ele já tem ele já desistiu, ele tem ele já tem aquela válvula de escape, alguém que já emprestou o nome para ele conseguir o que ele precisa, né? Ele já está acomodado, digamos assim. Então, ele sempre vai nos procurar com uma dor. Apareceu uma oportunidade para comprar um carro, tem que ser no meu nome, eu preciso entrar naquela multinacional que só pode se o meu nome estiver limpo. Então, é sempre de alguma dor, é sempre naquele desespero. Eu preciso para ontem, eu quero para agora. Então, eles sempre chegam pra gente nesse estágio. Eu preciso de um cartão de tal limite, eu preciso pegar um empréstimo para fazer alguma coisa, é um problema de saúde. E aí, eles acabam chegando até nós e a gente consegue reverter o caso. Claro que nem sempre, né, é o que eu falo, todos chegam pra gente falar assim, se eu limpar meu nome eu vou conseguir? Eu sempre falo que não há nada que irá te impedir, né? Porque você com seu nome limpo novamente, nada vai te impedir de conseguir ter novas linhas de crédito. O problema é ter uma nova dívida tudo de novo, né? Mas eu sempre, né, passo para eles. Quem analisa, cada CPF ele é único. O meu CPF ele é meu. Eu tenho uma pontuação de score, eu tenho uma pontuação de rating. Sim. O meu relacionamento com o banco é o seu é outro. Então, quem vai te liberar é o banco e não a Camila. Eu te ajudo a passar por este processo, né? Dicas, ajuda mesmo. A gente tem vários relatos de clientes que conseguiram ter tudo de volta. E claro que com o pé no chão. Então, a gente sempre tenta dar esse norte, dar esse norte para que ele realmente não caia novamente, porque é muito fácil, né? Eu consegui ter tudo novamente, né? Ter cartão, ter a minha vida, ter conta em banco, eu consegui ter tudo novamente, mas eu tenho tanto medo de voltar a ser a Camila. Sua mentalidade mudou, né? Ser a Camila de 15 anos atrás, que eu tenho uma outra mentalidade, né? Por isso que hoje a gente busca realmente ajudar o consumidor a se reerguer,
né, a conquistar a liberdade financeira dele, mas com consciência. E isso é muito bacana, de você pegar esse processo de dor e transformar como aprendizado. Isso. Para não reproduzir esse comportamento novamente. Exato. Sim. É por isso que eu amo tanto o que eu faço, né? Eu falo, eu tenho várias pessoas que falam assim, nossa, Camila, você passa isso nos seus vídeos, no que você transmite, porque eu sou... a sua verdade, eu né? sou apaixonada, porque não há nada mais gratificante do que você ajudar uma outra pessoa a se levantar. Sim. Aquela pessoa que tá caída, aquela pessoa que não vê a luz no fim do túnel, né? Que tá naquele desespero, e eu falar assim, não, tem jeito sim pra você, calma que eu vou conseguir te ajudar. E depois vinha te agradecer, postar, mandar foto das conquistas, Sim. do que aconteceu. Então, assim, é muito gratificante. Muito. É voltar a ter esperança, né? Isso, Sim, com esperança. Voltar a ter certeza. esperança. Ô, Pri, e a gente começa a ter até, além da parte mental totalmente afetada, a gente pode ter sintomas físicos, inclusive, né? Tem uma relação com as coisas psicossomáticas? Isso mesmo, nós chamamos de somatização. É como se o corpo ele começasse a apresentar sintomas que estão me gerando desconforto. Então, tem pessoas que vão ter excesso de sono ou insônia, ou comer demais ou comer de menos, como se fosse o extremo, que é uma forma, hipertensão, desenvolver predisposição a algum tipo de patologia de doença decorrente de fundo emocional. Porque, como eu mencionei, isso é um desgaste tão grande que o corpo, ele é uma sincronia. Ele começa a entrar dentro desse processo de adoecimento. Porque a vida não para nós cuidarmos de um ponto. Não é verdade. As coisas continuam. É um conjunto, É um né? conjunto. Então, você vai levar o filho para a escola, você vai pegar trânsito, as contas continuam, você precisa comprar as coisas, você tem uma perca de alguém. E para administrar tudo isso fica muito mais difícil porque a pessoa começa a ficar frágil, vulnerável. Então, imagina um corpo frágil, vulnerável. Então, uma gripinha é uma gripona, né? Uma bactériazinha se torna uma bactéria enorme. Parece Por que a quê? imunidade baixa, né? Isso, a imunidade baixa. Então, sim, o corpo ele começa a somatizar. Muitas vezes a pessoa ela vai pro médico Com buscando, sintomas. e aí quando o médico vai identificar, assim, olha, também vamos fazer um acompanhamento multiprofissional. Vamos fazer um acompanhamento também com um profissional da área da saúde, que ele percebe que isso é muito mais complexo. E é mais complexo por quê? Porque nós vamos se aprofundar na história da pessoa. Né? Então, não é só o tomar remédio, não é só fazer isso daqui. Nós precisamos entender o que está desencadeando dentro de você. E que não existe uma receita pronta, uma receita mágica. Isso é muito particular da vivência de cada um. Agora, Cá, explica pra quem tá assistindo. Isso é uma mágica, né? O que você mostrou é muito bonito. Todo brasileiro que tá assistindo, ele quer, né, ter essa chance. Explica o que vocês conseguem fazer. Qual é o processo burocrático? Igual você falou, é uma coisa séria, mas o que é esse processo? Tá. Tem uma lei que tá desde 1990, que é a Lei 8.078, do parágrafo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que você não pode passar por constrangimentos nem ameaça, você não pode ser exposto ao ridículo. Então, quando o seu nome vai para o Serasa, é justamente isso que acontece com a sua vida. Você tá se expondo, né? Eles expõem o seu CPF para que todo mundo enxergue que você é um mal pagador. Então, isso não pode acontecer conosco. Então, através disso, nós entramos com uma ação coletiva para retirada desses apontamentos. Então, tudo o que estiver impedindo hoje de você ter essa vida financeira ativa, nós retiramos. SPC, Serasa e Boa Vista, todos esses órgãos de proteção ao crédito, todas as dívidas saem. Tudo que tiver lá, falência, ação, protesto, cartório, cheque sem fundo, Como pendências... se você virasse um recém-nascido. Exato, como se você tivesse feito 18 anos agora.
tá? Todas as pendências, elas saem do seu CPF e o seu score, ele é atualizado. Todas as vezes que a gente faz o processo do limpa-nome, o CPF da pessoa passa por uma atualização pelo próprio Serasa, podendo sim subir novamente. Então, na verdade, é um processo que é movido contra o Serasa. Isso, é um processo movido contra o Serasa, contra o SPC e contra o Boa Vista. Certo. Tá? E aí, em torno de aproximadamente 30, 40 dias, eles retiram essas pendências do CPF das pessoas e aí você volta a ter o seu nome limpo novamente e a ter possibilidades de ter novas linhas de crédito. Nós não quitamos a dívida. Tá, isso Então a dívida continua na instituição onde você deve. Então, por ela exemplo, vai ficar eu devo interna. no Renner, na Renner. Eu vou lá, eu não consigo fazer o cartão porque aquela dívida ainda existe. Exato, não adianta, seu nome tá limpo, você vai falar assim, Renner, eu quero comprar aqui essa blusinha. Ela fala, Entendi. não, amiga, você me deve. Né? A sua dívida ela não foi quitada, porque nós não quitamos a dívida de ninguém. Essa dívida ela vai ficar Vocês interna. dão um novo recomeço, Exato, mas nada vai te impedir de talvez você ter o cartão na C&A. Entendi. Né? Na Renner você não pode, mas na C&A, que você não tem, na Riachuelo, você pode ter o seu crédito novamente, porque o seu nome vai estar limpo. Sim, e é importante também, muitas das vezes o Serasa faz esse trabalho, alguns escritórios terceirizados começam a te ameaçar, né, por telefone. Isso. Ah, você tem 72 horas para pagar, senão vai acontecer isso, isso, isso. Tem relatos que a gente conhece de pessoas que quase infartam ouvindo, né, uma notícia dessa. Esse tipo de cobrança, pelo que você falou desse artigo, também é ilegal, né? Isso, porque é a ameaça que a gente fala, né? Constrangimento e ameaça. Eles te ameaçam, eles falam que vai negativar sua mãe, seu irmão, que vai pegar um bem seu. Imagina, eles não podem nunca fazer isso, né? Então, realmente, isso faz parte do processo. A gente chama de birôs de crédito. São aquelas Recovery, Ipanema, Artigos SA. São essas empresas a qual as instituições, ao qual eles compram as dívidas dessas instituições. E aí eles ficam te ligando, te ameaçando, te coagindo para que você pague logo, né, esse valor. Então tem gente que cai nisso, né? Tem pessoas que... Às vezes a pessoa vai no desespero, né? No desespero. Tira o único dinheiro que ela tinha porque ela morre de medo. Isso. Na verdade, a falta de informação. Sim. A falta de informação. Então, no desespero, eles acabam pagando e fazendo parcelamento em 10 vezes, 12 vezes de tanto, aquela coisa absurda e tudo mais, né? E aí, tudo para se ver longe das dívidas, né? Só que o Serasa, ele é uma empresa privada. Ele não é uma empresa governamental. Então, quem é que deu o direito de uma empresa privada vazar os meus dados para que todo mundo enxergue que você é um mal pagador? Isso não pode acontecer. Hoje existe a lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Os seus dados não podem ser vazados. E a gente sabe que hoje dados vazados também rendem leads, né? E aí a gente entra numa coisa mais profunda, né? Exato. Que é ilegal, né? Que é ilegal. Mas o Serasa, ele prefere correr o risco, porque enquanto a gente limpa 10 mil pessoas por mês, eles negativam mais de 1 milhão por dia. Nossa. Então, para eles, não faz diferença. Eles preferem Eles realmente... nem cócegas, né? Mas, a partir desse episódio, ó, ele vai ter problemas. Ô, Pri, e a gente sabe que tem pessoas, é o que você falou, a gente é um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente sabe que tem pessoas que passam pelo processo até de um isolamento social, né? Então a gente sabe que a nossa cultura é comemorar. Comemorar como? A gente vai jantar, a gente vai sair para comer uma pizza. E a gente vê que pessoas se afundam muito nisso, né? Eu não tenho dinheiro mais para nada. Como que eu vou socializar? Eu não tenho dinheiro para participar com os meus amigos. E a pessoa vai entrando naquela introspecção, né? Mesmo a pessoa tendo essa dificuldade financeira, você acha que tem algumas alternativas para ela desafogar essa mente dela? Então, por exemplo, sei lá, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um piquenique com uma cestinha num parque, sabe? Porque às vezes a pessoa entra num ciclo ali que ela não vê saída e aí ela acaba ficando dentro do quarto dela, né? Isso mesmo, de adoecimento. Eu coloquei assim, até vale nós ressaltarmos que assim, o que nós estamos falando são de situações que
todos correm o risco. Sim. Porém, existe um perfil também de pessoas que querem se beneficiar em cima disso. Que muitas vezes é o quê? Se vitimizar. Né? Então, assim, cada cenário é um cenário. Então, nós temos pessoas que agem, sim, com má índole, que acaba querendo se beneficiar porque a vida já foi muito injusta. Então, assim, dentro de um processo terapêutico, nós trabalhamos essa conscientização, essa responsabilidade. Tem pessoas que vivem de pequenos golpes, né? Isso. Não é porque faltou o dinheiro, é porque a pessoa já tá acostumada e tá nesse ritmo, né? Isso, como um perfil de estilo de levar a vida. Sim. E não como um julgamento, que cada um leva a vida do jeito que quer. Mas o que nós estamos refletindo, pensando, de uma pessoa idônea, de um pai de família, de uma mãe de família, que em algum momento da vida passou por uma dificuldade e que agora nós estamos tentando buscar alternativas para se restabelecer. Sim. Então, primeiro esse passo, que tem pessoas assim que acaba se vitimizando, e aí nós vamos trabalhar essa conscientização. Nós temos sim que trabalhar uma reorganização financeira, né, de trabalhar com o que se tem. Sim. Então, de buscar sim esses recursos da pipoca em casa, né, que é o cinema em casa, do piquenique no parque, que é gratuito, vamos andar de bicicleta, de buscar recursos que não demandam tanto questões financeiras, mas que também pode se incluir a questão do lazer. Muitas vezes, dependendo do cenário, buscar uma rede de apoio, né? Se eu tenho um esposo, um irmão, pai, mãe, que possa me ajudar, não só financeiramente, mas me ajudar a pensar. Porque nós ficamos tão tomados pelo problema que muitas vezes a gente não consegue enxergar possibilidades. E uma outra pessoa da minha confiança me ajuda o quê? A pensar sobre isso, né? De quais as formas de se reorganizar dentro desse cenário. Como eu mencionei, isso mexe com a nossa dignidade, né? E aí volta-se para a questão do julgamento. Ninguém quer carregar esse carimbo, né? Sim. Então, ou seja, de buscar recursos e possibilidades que sejam favoráveis. A questão do isolamento, a questão da perca da esperança, isso não vai ajudar e vai continuar o problema lá. Né? Então, eu falo assim, nós vamos ter 2 problemas. Sim. Porque o problema ele vai se permanecer lá e nós vamos ter mais um problema, essa questão do adoecimento. Eu entendo que isso na prática é muito difícil. É um desafio. Sim. Não é? Mas ainda existe possibilidade. Não é? Existe alternativas. O que nós não podemos é o desistir. Né? A partir do momento que eu desisto, aí fica muito mais difícil para se administrar tudo isso. Sim. A gente tem que ter um relacionamento com a nossa própria saúde mental, às vezes se olhar no espelho, erguer a cabeça, falar, eu vou enfrentar mais um dia, eu vou procurar recursos, como você está apresentando aqui, porque senão esse fundo do poço vai ficando cada vez mais baixo, né? Isso. E aí você entra num ciclo que você não sai mais. Isso mesmo. E assim, muitas vezes nós queremos só ganhar. Ganhar desconto, ganhar dinheiro, ganhar brinde, ganhar. E faz parte da vida perder. Assim como quando nós fazemos uma escolha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu estou assumindo alguns riscos. Sim. É que Então, a gente se eu sempre escolho acha que vai dar algo, tudo certo. Isso, eu estou renunciando a alguma coisa. E isso faz parte do nosso cenário. Sim. Né? Como lidar com a frustração da perca. E a autorresponsabilidade, né? A gente tem, assim, processo de perda financeira que realmente é fruto de uma escolha que você fez. Não é fruto do acaso do Covid, é uma escolha mesmo. que você fez. Então, você tem que ter esse processo de consciência, porque eu acho que a partir da autorresponsabilidade você vai falar, não, peraí, tenho 10 caixinhas aqui, deixa eu resolver essa, depois eu venho pra essa, e vai uma por dia até chegar no resultado que você quer. Porque se você entrar no desespero, você não vai resolver mais nada. Isso mesmo. E um outro ponto, Ju, a questão do financeira, ela nos traz um poder. Né? Então, vai se chegar com um carro numa festa, chega-se com outro carro. Sim. Então, ela traz essa questão do poder. Então, ter dinheiro, ter bens, isso enaltece o ego. Na verdade, mexe com o seu sucesso, né? É a sua régua de sucesso, né? Isso é mensurado. Sim. Então, você chegar, você ter um carro, ter que se desfazer, comprar um mais inferior, e isso mexe. Né? Ninguém quer estar nesse lugar. Sim.
E até mesmo as nossas inseguranças, baixa autoestima, eu chegando com um carro, com um vestido de marca, com uma bolsa, com um sapato, isso traz uma falsa ilusão de poder. Uma falsa ilusão de autoestima, uma falsa ilusão de que eu estou inserida dentro de um grupo e um grupo de sucesso. É isso. Né? Essa questão Ainda de mais se sentir... nesse mundo que a gente tem de Instagram, que você quer se sentir pertencente. Isso mesmo. Pertencente. Isso mesmo. Né? É bem isso. Às vezes a sua tristeza é pela comparação e não é nem tanto por você. Você sabe andar de trem, você sabe, mas você fica, o que estão falando de mim, né? Eu sou uma profissional, por exemplo, nós, que a gente sabe que nossas profissões carregam grandes estigmas, que só a gente sabe, os perrengues que a gente passa, é aquilo, nossa, a doutora não tem carro, a doutora isso. Então, assim, é isso, é trabalhar tudo isso que está envolvendo aí na sua mente, e eu acho que o nosso episódio trouxe o quê? Uma solução para uma vida digna. Né? Acima de tudo. Acho que todos nós merecemos dignidade, respeito e não ter esse processo de humilhação, porque acaba sendo uma humilhação. Isso, né? E a falta de conhecimento, a falta de informação acaba que nós somos manipulados. Sim. Né? E você entender, você saber dos seus direitos, você acaba sendo uma pessoa crítica de uma maneira harmoniosa. Com certeza. Né? Quais são os meus direitos? Eu tenho certeza que muitas coisas que você trouxe, as pessoas que estão ouvindo nunca ouviram falar. Né? Então já acende uma luz. Sim. Né? Nunca, e não ouve falar realmente com frequência. Porque quando a gente conheceu o Limpa Nome, a gente também não tinha conhecimento. Sim. Né? Nós fomos em busca justamente para saber da verdade. Para saber se isso é verdade. Para saber se isso, né, não é alguma coisa errada, ilícita. Sim. Pelo não contrário, vai você está trabalhando em cima de leis, né? Exato. Né? Assim, é uma ação, não é nada, não é aquele jeitinho brasileiro de alguém tem um contato lá de dentro, pede pra pagar tudo. Não. E é uma questão que a gente tem uma crescente aí no mercado, muitos coachings, né? Muitas pessoas falando também de independência financeira e de alavancagens, enfim. A gente sabe que também é um processo perigoso, porque o que se vende é um dinheiro muito rápido. Né? E a gente sabe que a verdade não é essa. Né? A verdade é que você vai ter que trabalhar. Você quer ganhar mais, você vai ter que trabalhar mais. Não existe vida na beira da piscina. São pouquíssimos casos. Não que ninguém vai conseguir. Mas, por exemplo, influencer não é pra todo mundo, né? Você faz uma dancinha do TikTok, não quer dizer que você vai viralizar. Às vezes um coleguinha seu vai, mas você talvez nunca viralize. Eu acho que a gente tem que trabalhar todas essas questões de rede social, que muitas mentiras são vendidas, né? Então você veio aqui trazer uma coisa consciente, com o seu grau de verdade e de veracidade. Né? Bom, gente, nosso papo tá muito legal, mas a gente vai encaminhando aí pro final. E no final eu sempre peço uma mensagem final de cada uma de vocês, tá? Eu quero que a Ká, pode começar você, que você fale pra gente o que os seus clientes vão encontrar no Tudo Consumidor. Pode olhar para aquela câmera ali. Tá. Bom, primeiramente, transparência e clareza. Né? Na Tudo Consumidor a gente fala que a gente ajuda o consumidor a trazer informação em defesa do direito do consumidor. Então lá toda a equipe da Tudo Consumidor vai realmente ajudar vocês a ter a sua liberdade financeira de volta, né? Nós fazemos uma consulta, uma pesquisa do seu CPF ou do seu CNPJ, porque nós também limpamos o CNPJ, e aí nós fazemos uma pesquisa, verificamos todos os apontamentos que tem no seu CPF, no seu CNPJ, e te ajudamos neste processo, retirando as pendências do seu SPC, Serasa e do Boa Vista. Certo, a gente colocou aqui o seu logo. Deixa seu contato de rede social, como as pessoas te acham? Tá, tem o Instagram da Tudo Consumidor, que é @tudoconsumidor. Tem o meu Instagram pessoal, mas que é aberto para todos os amigos, né, que eu chamo. Lá tem bastante informação também referente ao serviço, que é camila.mbodinar. Camila.mbodinar. E
lá tem o link, lá na bio, tanto da Tudo Consumidor quanto no meu, tem o link para acessar diretamente o WhatsApp da Tudo Consumidor e falar com a nossa equipe. Então a gente vai deixar na descrição do episódio todas as informações para vocês acessarem ela, hein, gente? Aproveitem que essa informação valeu ouro. Vamos ver aqui. Pri, pega o logo dela, Samu. Aí. Pri, eu quero que você deixe uma mensagem final, principalmente falando dessa questão do envelhecimento que a gente vai viver cada vez mais. Como viver melhor diante das situações que a gente passa ao longo da vida e como gerenciar essas emoções. Pode olhar. Bom, turminha, eu gostaria muito de falar que chegamos na estação felicidade, mas isso é fantasia. A vida ela é feita de desafios, porém nós podemos tentar encontrar outras formas desse enfrentamento dos desafios. Dentro do meu consultório, o que eu viso muito é o acolhimento, o atendimento humanizado, que a pessoa possa se sentir acolhida, bem recebida e que ela possa sentir eu falo que é um se despir dentro de um processo terapêutico, porque nós vamos dividir coisas extremamente íntimas para uma estranha. Esse é o primeiro passo, é o reconhecer, é o aceitar as minhas limitações, é o aceitar que nós não somos perfeitos e que esse processo de autoconhecimento, esse processo de errar, de impor, de ceder, isso faz parte do cenário ao longo da nossa vida. Eu colocaria que como uma estratégia é nós sermos coerentes e cuidadosos conosco mesmo, porque muitas vezes nós temos esse movimento sempre de cuidar e acabamos esquecendo desse autoconhecimento, desse autocuidado. Então, acho que isso é muito importante, de ter essa conscientização que nós não sabemos de tudo e que todos nós estamos dentro de um processo de desenvolvimento. Ô Pri, deixa também os seus contatos, aqui a gente colocou sua logo. Fala como as pessoas te acham no Instagram. No Instagram é @psicóloga Priscila Passito, Priscila com 2 L's. Nossa, você é muito chique, é 2L, 2C, 2T. O Passito com 2 C's e 2 T's. Eu brinco que só no tamanho eu fiquei com 1. Psicóloga Priscila Passito, tá? Estou aberta e caso alguém tenha alguma dúvida, dividir alguma coisa, estou aberta Você tem para esclarecer. Consultório, né? Isso, meu consultório fica no centro de Mogi, ali no prédio da Elbor Tower. Tá. Até mesmo agora você falando, né, sobre isso, agora nós estamos no mês de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, à saúde mental, então um momento super oportuno para poder falar sobre tudo, inclusive questões financeiras que tira a saúde mental de todos nós. Sim. É isso mesmo. Bom, gente, vocês vão receber aqui uma lembrancinha do Inspirações JE por ter participado do nosso episódio. Obrigada. Eu espero que vocês façam uma fotinha usando pra gente divulgar pra ela. É muito legal. Deixar. São brincos de resina feitos à mão. Então, assim, a gente incentiva aqui também o empreendedorismo, tá? E da minha parte, uma lembrancinha que eu quero que vocês guardem deste momento, deste episódio. Ai, que legal! Obrigada, Ju. Muita gentileza. Gente, eu Quantos agradeço presentes? muito, né? Eu achei que foi um episódio super importante. Eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo que tá endividado. E que precisa de todas essas informações. E que a sua saúde mental, já está sendo afetada. Sabe aquela taquicardia quando você vê o boleto? Eu já senti, tenho certeza que vocês já sentiram. Então, assim, pega tudo que a gente falou aqui nesse episódio, aplique na sua vida, né? Procure a Camila, ela vai conseguir ali fazer um plano para te ajudar e a Pri para ajudar nessa parte da saúde mental. Ô Ju, deixa eu só pontuar também que nós também temos um escritório, fica na Paulista, região central de São Paulo, né? Então, para quem quiser ir pessoalmente, tomar um café lá com a gente, conhecer o escritório mais de perto, se quiser já fazer o contrato lá, a gente também faz Brasil inteiro, né? Todos os estados, mas para quem for de São Paulo ou é de fácil acesso, quiser ir fisicamente, exatamente, nós estamos ali perto da Estação Brigadeiro. Ah, é fácil. Da Paulista, fácil. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se inscrevam no nosso canal, curte, compartilhe,
manda para aquela pessoa que está endividada, que ela está precisando assistir. Um beijo e até a próxima.